Uma das coisas também que a maioria da galera às vezes se pergunta como que tu faz para sobreviver no caminho, né? Isso é Além muito do que importante, tu né, falou cara? dos aplicativos que te dão os Certo. locais, mas tipo assim, o que tu faz para se alimentar o cotidiano? Tu faz isso tudo calculado, tu calcula quanto tu vai gastar, eu sei que eu tenho que gastar X por dia, como é que tu faz isso? Cara, essa é uma pergunta muito comum, né? Muito frequente, né? E tem alguns tipos de viajantes, tá? Por exemplo, a maioria dos argentinos não tem nenhum tipo de aporte de dinheiro. Eles não têm um planejamento, não tem nada, e eles viajam igual. Eles pegam um carro qualquer que seja, desde um Fuca até um Renault 12, que é um carrinho que as portinhas abrem assim para lateral, que é menor que um Fusca, escrevem Argentina, Alasca e vão até o Alasca. Como é que eles fazem? Essa galera, eu começo por essa galera mais roots, assim, Bom. né? Eles vão dia após dia. Eles vendem pão, fazem malabarismo, vendem muita stickerzinho, né? Adesivo, Uhum. fazem pintura, qualquer coisa meio um estilo hippie, assim, e seguem. Porque a vida do viajante ela é muito barata e ela pode ser resumida a basicamente o combustível. Porque em vários lugares que a gente teve contato com esses argentinos e a gente viajou em caravana, essa última viagem agora, a penúltima viagem que a gente fez, que a gente ficou 8 meses, os 8 meses foram em caravana. E essa galera, eles se viram nos 30 com tudo. Desde ir numa padaria e pedir pão velho no final do dia, e as pessoas dão comida absurda. Todos esses carros está escrito, conhecendo o teu país, me ajuda com 1 litro de combustível ou com um alimento. E eles acordam de manhã e tem comida que não Bah. cabe. Que da As hora. pessoas mesmo vão lá e levam para elas. Sim, a gente pedia comida na feira de rua, assim, feiras que nem aqui tem. Aqui no Brasil não é Sim, tão comum, mas em outros países isso é diário, né? Então qualquer sim. cidade tem a sua feira. No final do dia as pessoas estão recolhendo aquilo, eles veem que tu é viajante, eles te ajudam de todas as formas, né? Esse é o lado bonito de viajar sem grana. É um perrenguezão, né? A gente viajou com gente que não tinha dinheiro para combustível. O cara vendia pão recheado, a mulher grávida, mais 2 crianças dentro do carro, o carro estragando Loucura. toda hora. Ele fazia a grana do pão, botava gasolina, o que sobrava eles comiam um pouco e seguiam para outro dia, porque eles tinham a ideia de chegar no Equador, que era um país que era dolarizado, que lá eles poderiam viver melhor. Até pessoas que têm mais recursos, né? Mas é possível. Eu acho que o principal, o divisor de águas de qualquer viajante é a vontade de estar na estrada ou não. Essa é a parte básica, assim, tudo. Ela é nem um pouco glamurosa, não tem o Pinterest, não tem fotos de Sim. refrigerante, não tem fotos de cerveja, não tem nada disso, porque a pessoa vive muito simples, mas ela tá contente com aquilo, né? E eu acho que tem, cara, muito importante, né? Tu tá aberto pras coisas, né? Por exemplo, que nem tu falou. Cara, não é todo mundo que tá aberto, por exemplo, a ir numa feira e pedir, sei lá, comida, saca? Tipo, uma comida que Sim, sobrou. sim, sim. Cara, né? Tem gente que infelizmente não sei Sim. assim. Então, né? Talvez não seja. Mas tudo bem, né? Mas tem outros viajantes, por exemplo, por exemplo, que se planejaram de alguma forma, que vão para o segundo estágio, que é vou fazer uma viagem de um ano, o ano sabático, que hoje no Brasil está mais comum, assim, e Sim. tudo, que outros países é famosíssimo e tudo. Aqui a gente está ainda começando com isso, que é a galera, o cara tem um emprego, a menina tem um emprego dela, eles juntam uma grana, vendem o carro, compram uma Kombi, compram uma Sim. moto, um carro que seja para viagem, o que seja, e viajam com aquele orçamento para aquele período. O que eles se deparam com, que foi o nosso caso, assim, a gente juntou uma graninha para fazer, né? A gente viu, cara, que a vida é muito mais barata, que a gente realmente se Sim. contentava com o básico, que era botar gasolina e comer a comida mais básica possível, comidas que a gente gosta de uma comida mais natural. Então a gente feijão com arroz e verduras e coisa é mais em conta. Sim. Quando a gente começou com a ideia da viagem, a gente cortou todos os lanches, todas as saidinhas aquelas para o fundo da viagem. Então aquele X, tô com, trabalhei até mais tarde, tô meio cansado, vou comer um X. Morre para um casal, né? Morre 40, hoje R$ 50 mais ou menos num lanche, Sim. que morreu, que aquilo ali é gasolina que eu faço, sei lá quantos Sim. quilômetros, né? Então tem esse pessoal também, né? No nosso caso, assim, Guto, em especial, né? A gente também teve. Eu sou uma pessoa extremamente simples, a Bruna, minha esposa, também. Mas a gente já tinha um recurso melhor. A gente já tinha condições de comprar a Kombi, né? Então, quando a gente vendeu a Eco, a gente comprou a Kombi, né? E a gente já tinha um orçamento, assim, condições de manter a viagem
sozinha por ela mesma, né? Sim. Mas a Bruna, como ela trabalhava com coisas gráficas assim, e tudo, ela até hoje ela trabalha com isso, fazendo é desenho gráfico em espanhol, mas Design gráfico? Designer gráfico. Eu sou designer gráfico. Show. Ela é web designer, essas coisas. Isso. Ela faz esses trabalhos que é de forma remota, tem o seu peso, né, o seu custo, tem um trabalho envolvido, tu precisa de internet, tudo, mas é possível fazer. Sim. Muitos viajantes financiam a própria viagem fazendo, que a galera argentina, que é mais caruda assim e tudo, vai nos restaurantes e pede o cardápio tá feio. Pai, eu faço o cardápio, troco por uma semana de legal, comida e mais, cara. sei lá, $10. Show. Legal, Já velho. dá a grana da gasolina e uma semana que eles estão comendo bem. E cola? E Vai rola? muito, cara, porque o pessoal do restaurante ia pagar uma pessoa terceirizada, que é uma empresa, ou enfim, alguém que vai cobrar muito mais. O viajante só quer comida e uns pirinha para botar gasolina ali. Sim. Então, é uma forma de financiar, né? A gente fez trabalho voluntário. Eu trabalhei como pedreiro, mestre de obra ali numa obra que a gente acabou, que eu acabei conhecendo através de um amigo meu que também é viajante na Argentina, na região de Neuquén, no invernão lá. A gente estava construindo uma casa ecológica e tudo. E também, cara, quando a gente se organizou, assim, eu trabalhava, tinha outro emprego e tudo, eu já sabia que eu queria ser uma pessoa que não dependesse tanto do dinheiro, assim, do sistema como um todo, né? Com o que tu trabalhava, Luiz? Eu era corretor de imóveis. Corretor de imóveis. E estava na época cursando biologia. Antes das viagens todas, antes de eu saber que eu poderia fazer isso, eu pensei, cara, eu quero ser um biólogo, e biólogo mesmo, assim, que vai ser professor, ou então que vai trabalhar num parque, num zoológico não, mas num centro de triagem, alguma coisa, uma ONG, alguma coisa assim, não vai ganhar muita grana. Eu já dizia pro meu pai que grana não ia vir dali, mas o que eu fazia? Como eu queria ser biólogo, eu queria trabalhar mesmo com a natureza e coisa que eu não ia receber tanta grana, quando eu era corretor de imóveis, que eu tinha uma graninha sobrando, que eu era muito simples, naquela época eu ainda morava com os meus pais e tudo, eu comprava pequenas salinhas comerciais que na época não tinha nenhum valor. Hoje, quando eu falo isso, o pessoal pensa, mas aí agora tá vivendo de renda e coisa, só que não foi bem assim, sabe? Teve toda uma trajetória. Eu lembro que a minha primeira comissão, assim, que foi uma comissão maior, que um amigo meu disse, cara, troca de carro. Eu com um Voyagezinho 92, fedendo a gasolina, e disse, cara, por que eu vou trocar de carro? O carro tá tribom, vai pra frente, vai pra trás, é só isso que eu preciso. E aí eu comprei uma salinha comercial, aquilo dava um retornozinho que hoje, com a salinha que a gente tem e mais a grana que a gente vai economizando, mantém a viagem, que é uma vida mais simples, entende? A gente chegou a gastar, os valores podem estar desatualizados, né? Mas em 2018, que foi uma viagem que a gente fez para o Equador, que o Equador é dolarizado, né? Tem toda uma fama de ser caro e coisa. É caro para um turista de mochila. A hospedagem é cara, a comida de restaurante é cara. A gente estava gastando em caravana, que é muito mais barato, porque tu pode dividir comidas, né? Comprar comidas de quantidade. Se eu não me engano, a gente está gastando 600, 700 reais por mês com tudo. Tanto nos passeios, quanto na gasolina, que é uma coisa cara, e alimentação. Então, uma pessoa que junta um dinheirinho, eu tenho um carro popular ali, vendi, peguei uma mochila e sair de viagem, ela consegue fazer a vida dela se transformar, depois ela junta o dinheiro do carro de novo, né? Então, para quem gosta disso, eu acho que a grana não deve ser um empecilho. Tem que ser planejado, mas não um empecilho, assim. Não te impedir de fazer, né, cara? Acho que a maior coisa é a vontade, né? Sim, cara. Juntar, pegar essa força e né, juntar uma grana ali, se planejar, né? Sim. Não, acho que também, eu não sei, cara, como é que vocês fizeram, mas eu acho que também tu não pode se planejar pro resto da vida, né? Porque senão tu não sai. Não, senão não Acho sai. que não sai, né? Acho que tem que pegar... Se tu ficar muito ali na matemática, não sai. Tu fica com medo, né? Sim. Tu gera o medo, né? Eu digo por mim, que é uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, só que eu penso em todas as questões e acabo não fazendo, né? Sim.